Um ditado popular diz que quanto menor o frasco, melhor o perfume e pior o veneno. O microconto mostra que o ditado tem razão. O que é um microconto? Microconto, para mim, é uma espécie de mini Miss. Ela tem todas as características de uma Miss, mas é pequenininha. Ela tem cabeça, membro, tronco, só que ela é pequenininha. E tem gente que não entende isso. Só coloca a cabeça ou o corpo e diz que é um mini conto. Não, um mini conto é exatamente um conto pequenininho. Ele tem que ter toda a beleza de um conto. O microconto é um pedaço de vida? Não, eu acho que ele é uma vida inteira em uma fração de segundos. O microconto muitas vezes tem só uma sugestão de história. Isso faz o leitor ser mais participativo ou não? Eu acho que o microconto ele não dá muita alternativa para você participar, porque é como um verso. Ele é de uma velocidade tal que requer muita reflexão por parte do leitor. Eu acho que o leitor sempre está se titubeando. Eu me lembro quando eu comecei a escrever mini-conto, eu estava na segunda linha e me perguntava, estou falando de quê? De uma mulher? De repente não, é de uma lagartixa. Então eu mesmo me surpreendia. Logo me surpreendendo, eu surpreendo o leitor. Eu tive o hábito de me surpreender. Então, dificilmente nesse meu livro, Grogotório, nas primeiras linhas você sabe o que é, porque nem eu, o escritor, sabia. De repente eu dizer, poxa, estou falando de um velho decrépito? Não, estou falando de uma aranha, vovô aranha, que vai se matar no próprio fio. Então eu adquiri o hábito da surpreendência. Esses contos curtíssimos, eles são frutos da aceleração da vida moderna, alguma coisa assim ou não? Pode ser que seja. Eu, por exemplo, comecei a fazer mini-contos porque eu era redator publicitário. O redator publicitário ele é mestre no texto curto, né? Faz um comercial em 30 segundos, quer dizer, vende milhões em 30 segundos. Mas eu não comecei exatamente por isso. A minha profissão literária começou lendo Cortázar, O Jogo das Amarelinhas. Eu vi aqueles textos pequenos, eu pensei, isso é literatura? Se isso é literatura, eu também sei fazer. Prepotentemente comecei a fazer mini-contos baseado no Cortázar. O microconto é uma literatura menor? Com trocadilho. É um belo trocadilho, mas eu não sei se é uma literatura menor. Kafka fez, Cortázar fez, grandes caras fizeram. Você já ouviu uma classificação em relação ao tamanho das narrativas breves? Microconto, mini-conto, nanoconto, existe isso? Eu acho que não, isso aí é como conto, né? O Mário de Andrade dizia, conto é tudo aquilo que chamamos de conto. Eu acho que o mini-conto é tudo que chamamos de mini-conto. Se tem 5, 6, 8, 10 frases para baixo, eu acho que não existe essa regra. O microconto faz muito sucesso na internet e muita gente escreve, mas muita gente escreve mal. No final das contas, isso é bom ou é ruim? Acho que de qualquer forma é bom, a pessoa está exercitando e dentro ou fora da internet todo mundo escreve mal. Poucos são os Guimarães Rosa, os Lúcio Cardoso, os Cornélio Pena da vida, são muito poucos, né? Poucos os escolhidos, tanto faz dentro ou fora da internet, desde que o mundo é mundo. O Drummond dizia que escrever é cortar palavras. O Hemingway falou, fique com o essencial e corte todo o resto. E o João Cabral dizia que a gente tinha que enxugar até a morte. Com tudo isso, a gente não demorou demais para chegar no microconto? Eu acho que sim, mas isso se aplica até em grandes romances, né? Todo o texto tem que ser cortado. Eu tenho a impressão que se Dante hoje fosse vivo, ele cortaria a Divina Comédia. Aliás, o Borges costumava dizer, né? Eu publico um livro para me livrar dele. Então a obrigação nossa, de todo autor, é cortar. Cortar, cortar, cortar implacavelmente. Sempre sobra. O microconto tem por obrigação ser mais musical que a prosa longa? Não, eu acho que a prosa, de um modo geral, para o meu gosto, toda ela tem que ser musical. Tanto é que os escritores, meus escritores preferidos são musicais. De Bruno Schulz, Herberto Helder, a Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, todos musicais.
Eu sou da prosa poética, parece bobagem dizer isso, mas não existe outra expressão. Eu gosto de poetas quando escrevem prosa. Um dos livros mais encantadores que eu conheço é Os Passos em Volta, de Herberto Edo, que é um poeta. Ele escreveu um livrinho de prosa. Bruno Schulz é meu escritor preferido, que é de uma prosa linda, encantadora. Então você pode ter poesia no mini-conto, na novela e no romance. Depende do estilo, né? Essa é a minha família literária, viu, Toreira? É a família do encantamento, da beleza do texto. Nada contra outro tipo de texto, mas essa é a minha família. O primeiro livro brasileiro de microcontos, será que foi o Aé, do Dalton Trevisan, que é de 1994? Pode ser, eu não tenho muito conhecimento não acompanho muito. Mas você pode levar em conta, se começarmos a exagerar, que Memórias Póstumas de Brás Cubas é cheio de mini-contos, né? Cada capítulo ali é um mini-conto. Mas acho que o Dalton Trevisan é mestre nisso, né? Ele é mestre. Eu acho que poderia dizer que é o primeiro, sim. Memórias Sentimentais de João Miramar. O Oswaldo tinha muito isso, mas não era bem mini-conto, não. Ali era mais aforismo, né? Eu acho que ele era bom de aforismo. O Dalton se aproximou mais do mini-conto, né? O Oswaldo é mais, digamos, milordiano, né? O Milor era um aforista, né? Maravilhoso. A vida seria melhor se não fosse diária. Isso é lindo, né? Você acha que dá para dizer que a internet é a mãe do microconto, ou pelo menos a sua ama de leite? Eu acho que é. Eu acho que a internet nasceu para isso, para o texto elíptico, rápido. Aqueles pequenos foguetes, né? Acho que a internet é maravilhosa para isso. Os caras que se for bom de mini texto dizem que agrada muito, né? E será que a preguiça pela leitura é o pai do microconto? Com certeza. Com certeza, porque eu acho que todo mini contista tem a frustração de querer ser um Tolstói, um Dostoiévski. Ele nunca vai se realizar. Eu me incomodava com isso. Eu queria ser Proust. Eu queria ser aqueles volumes que param em pé, né? Hoje em dia, a micronarrativa ela tem obras impressas ou não, ela tem leitores, ela tem a atenção da Academia Brasileira de Letras, que fez um concurso em 2009 e 2010. Com tudo isso, tendo academia, leitor e escritor, será que ela atingiu a maturidade? Será que já é um gênero mais sólido? Eu acho que sim, acho que com o tempo vai tendo respeitabilidade. Essa coisa que você citou da internet, a internet não tem caminho de volta, né? Então, de repente, daqui a 15, 20 anos, todo escritor terá que escrever via internet. Então, se a internet já adotou o mini-conto, ele terá uma longevidade incalculável, né? Quando você escreve um microconto, como que vem a ideia? Ela vem pela linguagem, pelo tema, pelo fato? Geralmente, é o olhar. Eu estava andando na rua, vi um realejo. Eu disse, poxa, eu vou escrever uma coisa sobre realejo. E como os meus mini-contos sempre foram subsolares, sempre foram meio Billie Holiday, meio para baixo, eu dizia, bom, eu vou falar do realejo, mas não vou falar com tanto encantamento. Aí de repente eu dizia, bom, e se eu contar que esse dono desse realejo, que ele não tem tanta sorte assim ele mesmo, que só esse mês morreram 5 periquitos. Eu dizia, pô, já tem a história. Aí começa a montar, né? Aí vejo uma lagartixa. Eu digo, mas peraí, lagartixa? Eu vou falar a história de uma lagartixa que está putíssima da vida, porque ela mora numa casa que de repente a dona da casa pinta as paredes de tinta a óleo e começa a escorregar. Então, mas é mais o olhar. E além do olhar, eu tinha essa obsessão da palavra. Só que depois de criar, eu dizia, não, essa palavra eu vou procurar uma melhor. Aí era esse preciosismo que já estava me incomodando. Mas de um modo geral, o mini-conto sempre nasceu do olhar. Olhar uma coisa ali e dizer, vou fazer um mini-conto sobre isso. A mulher escorregou. Só que dali eu multiplicar e dizer, bom, a mulher escorregou, essa senhora escorregou, mas não, por que eu não faço uma noiva? Que o trânsito está ruim, ela sai do carro,
porque ela está inquieta, a igreja está uma quadra, depois ela vai a pé, ela escorrega num troçulho de cachorro. Pronto, criei um troço engraçado, insólito. Já pensou uma noiva escorregar num cocô de cachorro? Que situação. Então, mas sempre foi olhar. Nesse caso é um microconto e um macrodrama, né? E o macrodrama, perfeito. Eu sempre fiz isso, Toreiro, microcontos e macrotragédias. E, aliás, eu faço isso no romance também. Até meus títulos, Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. O meu último livro, vai sair agora em setembro. Os piores dias de minha vida foram todos. Então, eu sempre fui meio... É aquela velha história que um crítico do New York Times... perguntam para ele qual a diferença de Billie Holiday e Ella Fitzgerald. O cara diz, ambas cantam a mesma música, mesma letra. Só que nessa letra há uma possibilidade do marido voltar, com a Billie não volta. E eu sou meio Billie Holiday na literatura.